Márcio Padilha apresenta Padcast, o podcast do Padilha. Olá, pessoal. Conforme prometido, estamos aqui com um podcast diferente, um podcast que vai contar essa novidade que está acontecendo no mundo. Muita gente já ligada e muita gente ainda não sabe direito o que está acontecendo. Então, por isso, eu estou aqui hoje com o Alexandre Costa, meu irmãozão. Fala aí, Alexandre. Ei, Márcio, tudo bom? Um prazer de estar aqui com você. E o Eduardo Sigor. E aí, Eduardo? Tudo bom, Márcio? Tudo bom, pessoal? Um prazer estar Maravilha. aqui. Obrigado pelo convite. Cara, eu vou começar agradecendo demais essa oportunidade da gente desenvolver esse novo formato aqui de podcast. O podcast, Eduardo, só para te esclarecer, é uma brincadeira que eu fiz com o meu nome, Márcio Padilha. Então eu fiz o Padcast, o podcast do Padilha. E a gente tem conversado sobre assuntos variados. E quando o Alexandre viu, ele falou assim, cara, vamos falar de metaverso, vamos falar dessa novidade aí, dessa coisa que eu estou trabalhando com isso, estou muito, muito a fim de divulgar. E aí, poxa, eu fiquei encantado, cara. O Alexandre já fez umas brincadeiras comigo aqui, o pessoal que viu nos meus stories aí, eu quase caindo do prédio, porra, passei mal aqui, eu me senti voando que nem o Superman. E eu queria que vocês começassem explicando, eu vou pedir para o Alexandre primeiro, explicar para as pessoas exatamente o que é metaverso. O metaverso é uma variação do The Sims, do Second Life, aquelas coisas que a gente já viu no passado? Isso tudo a gente poderia considerar também como sendo o início do metaverso, né? O metaverso é onde você tem uma representação sua, né? Seu avatar, e que você pode realizar atividades como se fossem atividades que você realiza no mundo real, né? O metaverso não precisa ser com realidade virtual. Aqui nós estamos usando realidade virtual, nós estamos nos vendo aqui como se fosse verdade, mas tem, inclusive, alguns metaversos grandes, famosos, hoje em dia, que nem aceitam realidade virtual, né? Então não é necessário. Então, o The Sims, né, o que é um jogo online que você consegue interagir com outras pessoas, o Second Life, que você conseguir interagir com outras pessoas, tá? Tudo isso já era considerado metaverso. Até coisas anteriores ali ainda eram metaverso também. Entendi. E metaverso é uma marca de alguém? Pertence a alguém? Pertence ao mundo? Não, a palavra metaverso foi cunhada inicialmente por um autor de ficção científica americano chamado Neil Stephenson. Ele escreveu um livro em 1992 chamado Snow Crash, se não me engano. E nesse livro as pessoas elas tinham uma espécie de um link em que elas entravam num mundo virtual que era uma representação do mundo, e elas tinham uma vida dentro daquele mundo. Aquele mundo era como se fosse uma realidade paralela. E aí o livro se desenvolve com base nessa trama. Existem algumas pessoas, inclusive, que eram viciadas em metaverso, nunca saíam do metaverso, passavam o dia inteiro dentro do metaverso. Isso, inclusive, é um assunto que a gente depois pode discutir também, essa questão do potencial do metaverso aditivo, né, das pessoas não quererem sair. No livro do Stephenson isso acontecia. Então, essa é uma palavra que foi cunhada até numa época em que nem se falava muito em internet, 1992, né? A internet já existia, né? Mas ainda não era uma coisa difundida. Entendi. Então, o termo tem essa acepção genérica, né? Uma representação é a junção de palavras meta, né? Aquilo que vai além, aquilo que transcende, verso, então aquilo que transcende um universo, né? É como se você criasse um universo dentro de um universo, buscando representar as características que você tem na vida real, como, por exemplo, mãos, cabeça. Eu olho para um lado, olho para o outro, eu olho para o Alexandre, eu posso pegar meu café aqui e tomar, está meio frio, gostoso. Quando chegou aí estava quente, é que você já está falando, acabou esfriando. Pois é, acabou esfriando. Vou tentar pegar o meu aqui, vou tomar um cafezinho também. Então esse termo acabou sendo aplicado é um termo genérico, tá? Tá, então metaverso não pertence a ninguém. O Mark Zuckerberg transformou o Facebook em Meta. É uma maldade? É uma malíciazinha dele?
Pelo contrário, eu acho que é certo. uma sacada genial de marketing. Mas de ele já, rebranding, ele já né? vendo isso, né? Para conseguir pegar aquela palavra ali, o metaverso que tá virando ali a moda do negócio Sim, e assim associarem metaverso com o Facebook, né? Com a empresa dele, né? Grande sim, jogada, Mas, com certeza, exatamente. mas foi na malícia, pensando nisso, né? mas ele, Sim, ele tem, ele tem concorrentes nisso, né? Por exemplo, nós estamos aqui num ambiente, não sei se posso falar, pode falar, que foi criado pela Microsoft, é isso? Isso, da Microsoft. Assim, quem criou esse ambiente aqui e tal foi a gente, né? Esse ambiente específico. Mas a plataforma do metaverso em que a gente criou o ambiente é da Microsoft. É Outspace VR o nome, né? Então é É. uma plataforma, é um dos metaversos, tem vários. Tem o metaverso do Facebook, que chama Horizon Worlds, né? Não está nem disponível no Brasil ainda. E tem várias outras plataformas. Decentraland é uma das bem famosas aí. Tem tido aquele Fashion Week que teve na Europa, o evento da Samsung. Várias empresas estão às vezes usando esse Decentraland, mas depois a gente até fala mais. Essa Decentraland é uma, por exemplo, que eu citei que não aceita realidade virtual. Né? Só joga no computador, igualzinho como era o Second Life. Mas esse aqui é da Eu tô, eu Microsoft. tô, eu tô, eu tô enlouquecido aqui com as minhas mãozinhas. Às vezes eu esqueço. O pessoal deve estar me achando meio aleijado. Eu vejo que o Alexandre usa as mãos para conversar e comunicativo. O É porque a Eduardo gente está é mais mais discreto. acostumado, então você usa como uma, assim, quando eu tô aqui, eu não tô nem lembrando que eu tô em casa, né? Então eu Uhum. tô interagindo com o ambiente normalmente, como se eu estivesse aqui Ah. mesmo. E perfeito. eu vi um Vale lembrar que a gente vídeo. está usando óculos de realidade virtual, então a gente está a impressão de estar realmente no cenário. Eu estou aqui com a mesa a uma certa distância, eu consigo pegar o copo de café, colocar em cima da mesa. É Uhum. uma sensação bem imersiva mesmo. Quem nunca experimentou E óculos de eu, realidade de VR não tem muita noção dessa imersividade, né? não, eu até contei para o Alexandre que a primeira experiência que eu tive com óculos VR foi uma empresa que apresentou lá, para quem não sabe, eu fui vice-presidente do Botafogo, e nós estávamos fazendo um jogo na Ilha do Governador, e o cara botou uma câmera 360 na saída do ônibus até a entrada do vestiário. Então nós víamos com o óculos os jogadores saindo do ônibus, aí cumprimentando as pessoas e tal, entrava no vestiário, chegava lá dentro, o roupeiro já o recebia com um abraço. Eu achei uma sensação maravilhosa, um negócio muito diferente, mas depois é uma coisa assim que não faz parte muito do nosso dia a dia, então eu não prestei mais atenção. E hoje aqui com o Alexandre, a gente fazendo isso aqui, cara, eu confesso para vocês que eu estou realmente encantado, assim, eu estou me sentindo um pouco tonto, né? Até É quando normal, você na loga primeira vez no assim, às vezes é Facebook, normal. quando você loga no Facebook, ele faz algumas advertências, né? Olha, presta atenção, né? Tem umas Isso. considerações, mas assim, a sensação é muito engraçada, é muito boa, cara. O Alexandre É fez uma muito brincadeira engraçado mesmo. comigo aqui, quem viu nos stories aí, eu levantei voo por cima da cidade, andei na prancha, cara, é um negócio alucinante. Eu, eu fico imaginando qual o limite? Tem limite? Quem que- Olha, Qual dos dois limite se tem. predispõe a falar sobre o limite? Tem limites técnicos, né, hoje, do que a gente consegue, tem limites de computacionais, as imagens que a gente consegue renderizar. O Alexandre seria a pessoa ideal, inclusive, para entrar em maiores detalhes sobre isso. A gente está tendo uma evolução muito grande em relação aos os headsets de realidade virtual, né? A gente está usando aqui o aparelho que é do Facebook, né? A empresa é Oculus, a empresa ela começou avulsa, né? Até com nomes assim de peso na indústria de games, essas coisas assim. Lembra daquele do jogo Doom, Wolfenstein 3D, lá o jogo que começou os jogos de primeira pessoa, né? Uhum. Foi o criador do jogo de primeira pessoa que agora há alguns anos, uns 10 anos atrás talvez, uns 8, criou a empresa Oculus, que fez o Oculus Rift, depois fez o Oculus Quest. O pessoal do Facebook, Mark Zuckerberg, viu aquilo ali, Zuckerberg, né? Viu aquilo ali e falou assim: olha, isso é o futuro. Ele percebeu isso.
E aí ele comprou a empresa, né? Aí agora eles estão fazendo, teve até um rebranding, não só deles, de Meta, de Facebook para Meta, e aí o óculos, o nome óculos sumiu agora a partir dessa edição, virou MetaQuest, esse atual. Então esse é o que o Facebook, a Meta, né, produz. Eles já estão com previsão de lançar um esse ano, já com várias novidades, com várias questões técnicas novas, né? Por exemplo, esse que a gente tem aqui, ele já tem uma facilidade de não ter fio, né? Assim, isso é uma novidade que surgiu há uns 2, 3 anos atrás, começar a ter dispositivo sem fio, facilita muito, né? Os novos que estão saindo com câmeras que filmam tanto o olho quanto a boca. E aí, com isso, o avatar, porque aqui vocês estão vendo eu mexendo a boca, mas ele está fazendo um simulado ali. Não é exatamente o que eu estou fazendo com a boca, né? Se eu botar a língua de fora aqui, minha língua não vai ficar de fora no avatar. Se eu fechar o olho ou franzir a testa, o avatar não vai fazer isso. É tudo meio simulado. Os novos vão ser, né? O olho vai piscar. Então, a expressão que você estiver fazendo, né, aqui dentro, do lado de fora, na vida real, vai aparecer aqui dentro igual. Então, você cria uma sensação de presença muito maior. Então a gente tem isso, essa parte técnica, a resolução dos aparelhos está aumentando, né? Tem a melhoria a gente tá dos com um ambiente avatares também, né? Tem várias empresas investindo em criar avatares que sejam uma representação fiel do seu rosto na vida real. Né? Então você tira fotos de vários ângulos. Eu tive alguma dificuldade para me representar, porque eu sou muito mais bonito do que isso que está aparecendo aí, viu, gente? Não sou gordo. Isso acontece com todos nós. Isso é uma questão interessante do metaverso também, e a representação da pessoa ali pode ser totalmente diferente, né? Você não tem que necessariamente representar como é você, né? A gente está aqui mais ou menos parecido como é mesmo, né? Mas a pessoa que é alta pode ficar baixa, que é baixa pode ficar alta, gordo fica magro, não importa, homem pode entrar como mulher, assim, a voz por enquanto ainda está sendo a voz normal, mas daqui a pouco você já vai poder mudar a voz, entendeu? Isso também um certo risco. Você tem que quem está ali usando tem que estar ciente que a pessoa que está ali, né, não necessariamente é a quem você está vendo. Né? Mas isso a gente já está acostumado também com rede social, com essas coisas todas, né? Sim, é verdade. E daqui a pouco você vai poder usar tem muito perfil fake rosto aí, de outras pessoas. Você pode de repente baixar, perdão. Você pode baixar às vezes quando os avatares estiverem fotorrealistas, né? Você pode baixar o rosto, por exemplo, de uma pessoa famosa e aplicar, até de uma pessoa já falecida. Eu posso botar o rosto do Elvis Presley e aparecer como Elvis Presley, com expressões faciais realistas, como se fosse realmente uma pessoa ali. Né? Então tem muita brincadeira para fazer com isso. Inclusive a gente já começa a entrar numa área interessante, que eu, como advogado, vou sempre pensando na parte jurídica, né? A gente já começa a entrar numa área que seria o direito da personalidade, o direito de imagem. Direito de imagem, que eu posso usar o avatar de uma pessoa? Eu posso colocar o avatar do Neymar e apresentar um programa como se eu fosse o Neymar? Inclusive, daqui a pouco eu vou conseguir copiar a voz do Neymar usando inteligência artificial. A minha voz vai sair como a voz do Neymar. Então eu vou estar ali realmente violando totalmente os direitos da personalidade de terceiros, né? A gente tem que entender até que ponto isso vai ser permitido, dentro de que limites, né? Mas são desenvolvimentos que estão assim na porta para acontecer. Exatamente, aquilo que eu estava falando, né, dos limites, né? De você usar imagens alheias, música, ambientes, situações, né? Tudo isso tem que ser estudado para que não vire uma bagunça no futuro, né? Sem dúvida. Na prática, sim, todas as preocupações de propriedade intelectual que se aplicam à internet, elas vão se aplicar mutatis mutandis ao metaverso. Então a gente vai... A mesma coisa que a gente tem de preocupação marcária, de proteção do direito à imagem, da honra, proteção de dados pessoais sensíveis pela LGPD, por exemplo, tudo isso vai ser trazido para um contexto metaverso que oferece essa experiência aqui bem diferente do que é a internet, né? E muito mais possibilidade de interação, muitas ramificações, digamos assim, que vão surgir para a gente pensar e elaborar em termos jurídicos, né? Do que vai ser lícito e do que vai ser aceitável. E tudo isso carece de regulamentação, né? Como a internet hoje ainda carece, mesmo antes do metaverso, carece de regulamentação em vários assuntos, né? Nós temos visto aí perfis sendo deletados,
os critérios nem sempre são plausíveis, mas eu acho que é uma coisa que vai ser regulamentada futuramente, mas ainda é muito novo, né? O Alexandre me mostrou uns gráficos sobre a pesquisa sobre metaverso, né, Alexandre? E em setembro de 2021, né? A gente tinha, assim, a quantidade de pesquisas na internet toda sobre metaverso, né? Por estatísticas do Google, era uma coisa assim de 50 mil por mês, 80 mil por mês, né? E aí, quando teve essa questão do Facebook de mudar o nome para Meta, né? Foi na Facebook Connect em outubro, em outubro isso, do ano passado, explodiu para 50 vezes mais. Né? A gente está com. Logo depois passou para 5 milhões de pesquisas por mês sobre o termo metaverso. Então a gente está vendo que está tendo de lá para cá um boom nesse assunto, né? Até a jogada dele de mudar o nome da empresa tá mais um motivo aí desse plano de marketing dele de tentar dominar o metaverso mesmo, tentar ser, assim como ele dominou rede social, né, durante muito tempo, acabou com o Facebook, acabou com o Orkut, né? E virou só o Facebook, e aí ele tá agora tentando pegar o metaverso todo e virar a potência ali. Né? E tá dando certo, porque o assunto explodiu depois que eles mudaram de nome. Né? Vamos ver como é que vai fazer pra frente. Que o Alexandre comentou a questão do meta, né, da aposta do Facebook, mas é importante ressaltar que existem vários metaversos. Tem da Microsoft, o Outspace, tem o Decentraland, tem alguns metaversos que são baseados no que a gente chama de Web 3.0, né? Que é a web descentralizada, rodando em blockchain, alguns como The Sandbox, estão surgindo vários. Agora, a questão é saber qual desses vai acabar sendo mais utilizado, e eu não acredito que vai ter um grande vencedor que vai monopolizar tudo. Até porque existe uma dificuldade muito grande você colocar bilhões de pessoas interagindo em tempo real no ambiente sem um poder computacional enorme. O vice-presidente da Intel falou que a gente, para ter a população inteira no metaverso único, né, em que as pessoas pudessem, de fato, andar pelas ruas e interagir com outros milhões de pessoas em volta, a gente teria que ter uma capacidade computacional 1000 vezes maior do que é o melhor que a gente tem hoje. E eles só veem isso acontecendo ao longo dessa década. A expectativa, inclusive, do Mark Zuckerberg de popularizar o metaverso, realmente uma coisa, se tornar uma coisa que todo mundo tem em casa, tem acesso a óculos em casa, etc., ele entende que isso aí vai acontecer nos próximos 5 a 6 anos. Foi mais ou menos a mesma projeção do Bill Gates. O que a gente está vendo hoje é como se fosse uma internet surgindo, uma coisa muito incipiente, muito, muito nova. Começando pelos avatares. Os avatares vão melhorar muito de qualidade, a gente vai ter muito mais recurso, a qualidade gráfica dos ambientes tende a melhorar demais. A gente vai assistindo ao longo dos próximos anos, os equipamentos vão ficar mais baratos, mais acessíveis, as pessoas vão começar a ver necessidade até profissional de ter um equipamento. Assim como hoje você não escolhe ter um notebook, né? Você muitas vezes precisa ter um notebook para o seu trabalho. Então pode ser que isso aconteça também com um óculos de realidade virtual, de realidade aumentada. Você vai precisar ter um para participar de treinamentos, de reuniões de trabalho, coisas assim. Acho que essa tecnologia ela já mostrou que veio para ficar, que tem usos incríveis e tem usos lúdicos também, né, para jogos, etc. Não só para trabalho. Entendi. E esses multiplayers que nós temos aí, além do Meta, do Facebook, tem algum que é pago? Você precisa pagar, comprar o terreno, comprar... Se eu quisesse, por exemplo, montar o podcast num outro desse, eu teria que comprar uma sala, alugar uma sala, um prédio? Como é que seria isso? Existe também, né? Assim, o metaverso, ele não é como se, assim... como a gente estava falando, o metaverso, que é uma coisa única, como é a internet, né? Que as empresas fazem seu site na internet e tal, uma internet única que não tem. Eu não escolho a internet que eu quero entrar. Metaverso não, metaverso é uma plataforma, cada empresa faz a sua. Como, assim, analogia uma rede social, tem várias, tem Facebook, tem Instagram, tem TikTok, YouTube, tem WhatsApp até, se você considerar assim, que elas só são integradas quando elas são do mesmo dono. Facebook e Instagram é bem integrado, né? Agora,
o Facebook e o TikTok não tem nada a ver com o outro. Então, a gente tem plataformas de metaversos que são totalmente independentes, né? A gente está numa plataforma da Microsoft, do Facebook, Decentraland, The Sandbox, são outras. Tem dois tipos, duas categorias bem diferentes de plataformas. Uma que o mundo é único, a plataforma cria uma área só, grande, com um determinado tamanho, limitado, então ele acaba criando uma escassez artificial por terra, né? Ele cria assim, olha, esse é o tamanho que existe de mundo, e só tem um mundo. Quem quer colocar ali, vai ter que pagar pelo espaço, né? São os metaversos baseados em NFT, né, blockchain, normalmente eles estão associados a uma criptomoeda, né, é o dinheiro ali interno, um outro tipo. É o mais famoso, é o Decentraland. Então lá você tem que comprar o terreno, né? E aí acaba que os terrenos vão acabando, começa uma corrida pelos terrenos, porque a pessoa acha que vai valorizar, estão comprando, e aí acaba, por causa disso, acaba valorizando mesmo, né? E a coisa vai subir cada vez mais. Por exemplo, no Decentraland, os terrenos nos piores lugares, o mais barato, lá bem longe da entrada e tal, aí na faixa de $11 mil, o menor terreno que tem 16 metros de lado, né? Então, se quisesse construir um ambiente como esse aqui, teria que, só para ter o chão, $11 mil, no pior lugar. O valor máximo vai 10 vezes isso. Tem lugar por 150, $200 mil, um espacinho de 16 metros de lado, um quadradinho de 16 metros de lado. Teve terreno vendido por mais de $1 milhão. Se não me engano, a maior e é porque você compra vários contíguos, né? Para construir uma coisa maior. Você compra uma área enorme para construir uma mansão. Você compra áreas contíguas. E aí existe uma similaridade com o tamanho real? Por exemplo, a gente aqui está numa sala de 5 metros por 5, não sei, 5 por 4. Também tem metragem quadrada nesses terrenos? É isso aí. Assim, nesse espaço é um de 16 metros de lado. É o que seria o equivalente. Quando você entrar lá, né, você acaba tendo uma escala em função do seu corpo, né, em função do seu avatar, em função do ambiente tridimensional que você está vendo, né? Então é o equivalente a essa escala mesmo de 16 por 16. No Decentraland, que é a unidade mínima. No The Sandbox, por exemplo, a unidade mínima de terra é 96 por 96, é bem maior, né? Só que o preço é mais alto. Já é um sítiozinho, né? Já é um lugarzinho maior, né? Aqui, no Outspace, por exemplo, no do Facebook, no da Nvidia, nos grandes nomes de tecnologia, né? Normalmente eles não estão preocupados em criar uma escassez e vender ali para monetizar na hora. Ele está usando a mesma estratégia do Facebook, não é pago, né? Tem acesso ao Facebook, você usar, não é pago. O WhatsApp não é pago. O YouTube, né, para você usar, para você assistir os vídeos, não é pago. Então eles querem o quê? Fazer com que a plataforma se divulgue, né, se difunda o máximo possível, colocar muito usuário lá, depois ele começa, claro, a monetizar, vendendo um anúncio, né, cobrando comissão nas transações que acontecerem lá dentro. Ele quer ganhar o espaço primeiro, como ele fez, né, como o Facebook já fez, como a Microsoft faz também, esses grandes todos. Então aqui, esse metaverso, por exemplo, o mundo, a gente não tem um custo para fazer o mundo, e eu posso fazer o mundo do tamanho que eu quiser. Eu posso fazer de 100 por 100 metros, 1 quilômetro por 1 quilômetro, não faz diferença. Eu não tenho custo da empresa, a Microsoft não me cobra nem para ter esse terreno, e nem uma mensalidade, alguma coisa assim, não tem. Tá, mas aí você imagina que no futuro vai ter a mesma coisa que tem hoje. Eu quero impulsionar para que a minha empresa apareça mais, as minhas coisas, minhas postagens tenham mais visibilidade, e aí ele vai tirando a visibilidade orgânica, e aí vai ter aquela impulsionadinha ali, bota uma graninha pro tio Mark, e aí você vai ter a visibilidade que você espera. Seria mais ou menos o mesmo padrão. Talvez em divulgação, vamos monetizar, por exemplo, de várias maneiras. Ele até divulgou umas 2 semanas atrás. Ele anunciou aquele Zuckbucks, que ele já chamou, o Zuckerberg, né? Que aí ele vai cobrar uma taxa ali. Eu acredito que ele vai baixar isso, porque todo mundo reclamou muito. De por volta de 45% ele vai cobrar de imposto nas transações comerciais no metaverso dele.
Pô, é né? mais caro Então já tá aí uma... com o imposto de renda, né? Tá caro demais isso aí. Acho que ele vai ter que rever isso aí. Não, eu acho que ele colocou alto para depois baixar e todo mundo ficar feliz quando baixa. Né? Do que se ele já começasse com 30, iam reclamar igual e ele não ia baixar depois. Talvez ele baixe para frente. Entendi. Mas vem cá, existe para você entrar no metaverso, você tem que ter um conhecimento diferenciado, né? Não é qualquer leigo que vai chegar lá. Não é que nem esses mundos virtuais iniciais, você pegava a madeirinha ali, construía a casa, pegava as coisas. Essas coisas têm que ser construídas por uma pessoa com expertise, né? Isso. O que acontece? Nos mundos, normalmente, né, você tem ferramentas que são usadas por arquiteto, normalmente AutoCAD, né, programas de arquitetura, que aí você consegue criar um modelo tridimensional de tudo que a gente está vendo aqui, dessa mesa, dessa televisão, aqui tudo. Então, cria nesse tipo de ferramenta, depois a gente joga um tratamento daqueles modelos tridimensionais, né, em ferramentas que são usadas para fazer jogos, né, e para fazer animações também, como o que a Disney usa, Pixar, né, para fazer essas animações tridimensionais, esses filmes de animação, né, que a gente vê, e depois a gente dá um tratamento ali, bota iluminação, né, essa iluminação na parede atrás, aqui, tudo, a gente coloca com esse tipo de ferramenta, e depois a gente consegue importar isso para alguns metaversos. Da Microsoft permite essa importação, por exemplo, o Decentraland permite, então você consegue fazer lá de fora e importar. Né? Alguns metaversos não permitem importação. Né? O do Facebook, por exemplo, não, por enquanto, não permite. Tem que criar ali dentro, quase como se fosse um Minecraft ali, né? Com aqueles joguinhos e tal, que você vai criando ali dentro. E isso impacta muito na complexidade que você pode criar, né, do ambiente, na complexidade, na riqueza de detalhe. E também, uma das coisas é que você não pode botar em outro. Né? O do Facebook está bem monopolizado. Por exemplo, o deles você só acessa com o óculos de realidade virtual deles. Não acessa com um óculos concorrente, não acessa pelo PC, pelo Mac. Tem que ter o aparelho deles para acessar. Né? E quando você faz um mundo lá, você não consegue botar esse mundo em outro metaverso. Usar uma forma de exportação, não consegue. Então o dele está bem fechado por enquanto. É uma coisa meio Apple, assim, né? De ter um ecossistema todo fechadinho ali que não se integra com os outros. Vamos ver como é que vai ser para frente. Entendi. E aí é que entra aqui a participação do Alexandre e do Eduardo. Vamos falar um pouco da empresa de vocês, né? Vocês não sei se são os pioneiros, pelo menos no meu conhecimento são, mas eu queria que vocês contassem um pouco da história, de como ela surgiu, por que vocês resolveram fazer e como que o pessoal pode chegar até vocês, né? Eu quero fazer um pouquinho da mão também, porque eu vi que o Alexandre, ele brinca com a mão o tempo todo, né? Faz eu tô parte, pensando o teu café aí, o café tá totalmente frio já, Márcio. Então, Alexandre e Eduardo, vamos começar pelo Eduardo. O meu tem Eduardo, whisky, eu batizei. Conta pra gente, como nasceu a Cubix? Olha, o Alexandre sempre foi um apaixonado pela tecnologia de realidade virtual. Ele sempre teve os óculos desde o início, desde quando os óculos eram um trambolho, tinha um fio que conectava no computador, era uma coisa assim bem rudimentar. Ele veio acompanhando essa tecnologia desde então. E ele sempre foi um entusiasta disso. Eu sempre achei aquilo um pouco trambolhudo e tinha dúvidas em relação ao desenvolvimento, se aquela tecnologia ia realmente vingar, aquilo ali era um hype, aquilo ali ia ficar num nicho muito específico. Depois de um tempo, o Alexandre, um dia, eu estava na casa dele, nós somos amigos de longa data, eu estava na casa dele, e ele me mostrou esse Oculus Quest 2, que é o que a gente tem atualmente. Quando eu coloquei esse óculos, eu entendi na hora que a tecnologia de fato tinha dado um salto de qualidade, um salto assim, muito grande em relação ao que havia antes. E aí eu entendi por que o Mark Zuckerberg tinha ficado tão alucinado com essa tecnologia, estava fazendo um rebranding da empresa dele, né, com base nisso, inclusive. Essa tecnologia, e aí a partir daí a gente começou a fazer estudos de que tipo de serviço a gente poderia oferecer, que tipo de produto a gente poderia oferecer no mercado para as pessoas. A gente começou a ver que realmente não havia muitos prestadores, muitas pessoas com essa expertise, né?
Eu sou advogado, mas eu sou um advogado que sempre também foi apaixonado por tecnologia, sou especialista em propriedade intelectual, fui sempre muito para essa área de tecnologia, gosto muito, tenho muitos clientes que atuam na área de tecnologia, sei programar, sempre gostei de mexer em computador desde criança, então a gente se juntou e começou a fazer algumas experiências, colocar alguns mundos no metaverso, fazer algumas, caminhar nessa área, e de repente os clientes começaram a chegar, assim, meio que quase que pela dinâmica do momento, assim, pelo interesse que está tendo no momento, a gente resolveu formalizar isso com uma empresa para explorar esse mercado, que a gente acha que só vai crescer. Aliás, não é só a gente, né? O JP Morgan, inúmeras consultorias, a Gartner, todos eles fazem projeções de crescimento assim, astronômicos em termos de uso, de tempo de uso, número de usuários, market cap das empresas desse universo, o gasto que as pessoas vão ter dentro do metaverso em e-commerce, participar de eventos e palestras. Como você está vendo, o metaverso se presta muito para evento, para encontros, para palestras, né? Que a gente perdeu isso muito, a gente perdeu o presencial por causa do Covid. O Covid colocou a gente em casa, todo mundo distante, as reuniões são aquele Zoom em que as pessoas são só umas bolinhas na tela, né? Você não tem, perdeu muito essa interação. E você está vendo como é legal você trazer um pouco dessa interação pessoal, assim, de estar na mesma sala. A sensação que a gente tem é de estar na mesma sala, embora a gente não esteja. Isso. Inclusive uma observação, né, pessoal? Eu estou na sala do apartamento do Alexandre, o Alexandre está no escritório e o Eduardo está não sei nem aonde. Você mora onde aqui no Rio? Eu não revelo isso para ninguém. Minha localização é mantida em segredo há 7 anos. Eu estou em casa, eu moro no Costa do Cantagalo, no Rio de Janeiro. Então, e aí estamos aqui no podcast, que é uma das dificuldades que às vezes eu tenho. Eu convido as pessoas, mas tem que ir lá em Santa Teresa, não sei o quê. Então, por exemplo, quando isso aqui virar rotina, as pessoas vão fazer de casa. Legal, né? E, Alexandre, eu te conheci há mais de 20 anos, até vou dar uma entregada aqui, a gente está ficando velho. E Alexandre era aquele cara que a gente entrava no quarto dele, ele já acendia as luzes remotamente, o aquário dele, a minha amizade com o Alexandre começou por causa de aquarismo, o aquário dele era todo automatizado, cheio de recursos, e ele muito estudioso e tal. E eu estou vendo aqui o Alexandre com um novo talento, designer, criando sala 3D. Você tem uma facilidade grande, né, para essa coisa de tecnologia, né? Conta um pouco assim, como é que você começou a usar o VR, porque o Eduardo já contou que você que mostrou para ele. Então, como é que você começou a usar, por quê? E qual era a sua intenção? Porque eu sempre gostei, né, como você falou, de tecnologia, né? Eu tenho um computador desde criança. Eu comprei primeiro com 9 anos, e 9 anos era uma época que nem os pais dos meus amigos tinham um computador em casa, né? Era aquela época que, para quem tem mais aí de mais de 40, mais de 45, aquele TK 2000, 95, né? P400, na época de que as pessoas ligavam o computador na televisão de casa, não tinha nem monitor, ligava o computador na televisão, né? Agora a gente voltou a ligar na televisão, né? Porque as televisões são bons monitores hoje em dia. Mas aquela televisão de tubo, né? Televisão de tubo que eu tô falando. Então eu programo desde 9 anos, então aprendi sozinho ali. E eu sempre gostei de cada novidade de tecnologia, eu sempre fui, né? Aí, óculos de realidade virtual, eu tenho uns 10 anos mais ou menos, talvez até um pouquinho mais, né? 10 anos que você já tem. Tem, aqui em volta de casa aqui é tudo tem impressora 3D, tem muitos anos também, tem drone também, essas coisas todas, tudo de microcontrolador. Eu gosto muito dessa parte de eletrônica, eu fiz engenharia elétrica, né? Então, eu gosto muito dessa parte de tecnologia, equipamento eletrônico, essas coisas assim. O óculos, realidade virtual, né? Entrou aí, deve ter uns 10 anos, provavelmente, uns 10 anos, 12 anos. Comprei o primeiro, que era uma resolução horrível. A gente, quando pegava, por exemplo, se você pega a caneca aqui, né, você lê perfeitamente podcast aqui, né? Se eu mapear uma revista aqui, eu consigo pegar uma revista e ler
mesmo com texto pequenininho de uma revista, a gente já está com uma resolução boa. Os primeiros, tá tudo pixelado, assim como eram os primeiros jogos de computador, né? Era tudo pixelado, você conseguia ver facilmente os pontos, o seu campo visual era bem pequeno, né? Você tinha... A gente ainda tem um pouquinho isso, é um desafio da tecnologia. Se você agora, a gente está com uma sensação um pouquinho de máscara de mergulho, né? Tem uma borda, você vê uma borda preta em volta da sua visão. A gente não tem o mesmo ângulo de visão que teria na nossa visão normal. Já existem equipamentos de realidade virtual com ângulo de visão tão bom quanto o humano, que você não vê essa borda preta, você está vendo o inteiro como se estivesse um lugar, né? Só que ainda estão muito caros. A tecnologia vai barateando, né? Aos pouquinhos vai barateando. Então tudo vai melhorando, integração com áudio, a captação da mão, né, dos movimentos aqui. Hoje em dia que eu boto aqui, ele pega como tá a minha mão, né? Os primeiros não tinha, eu cruzei os dedos aqui uma hora, fiquei impressionado. Não, você pode inclusive, mas abrir e fechar a mão, apertando, tocando, que você vai conseguir mexer sua mão, né? Fecha, apertando eu tô bem enrolado, né? Vocês veem que eu não sou da tecnologia, né? Mas, cara, eu tô encantado, assim, porque eu sempre fui muito avesso, inclusive, eu confesso, eu não gosto de videogame, meus filhos são apaixonados, o meu filho do meio hoje, o Gabriel, mora em Berlim, trabalha na maior empresa do mundo de organização de jogos de videogame, e, cara, eu fico olhando assim, não entendo nada, fico tonto, fico meio... assim, totalmente avesso, totalmente por fora. Mas aqui, cara, eu tô achando um barato. Isso não é um videogame. Porque você não precisa ser um videogame, né? Você tá como se você tivesse. Na verdade, assim, no final das contas, é quase como se a gente tivesse inventado. Como se a realidade virtual, o metaverso ali, fosse uma espécie de quase de um teleporte, né? A gente não vai conseguir ter uma tecnologia de teleporte, talvez nunca. Né? Possivelmente nunca a gente vai conseguir desenvolver teleporte, destruir uma pessoa, criar em outro lugar, como é que eu vou transferir o dado? Só que aqui a gente está se teleportando. Você pode ter um ambiente ali, um escritório de uma empresa, né, que tem uma sala de reunião e as pessoas falam assim, vamos numa reunião agora? Vamos. Todos se teleportam para aquela... Né, em vez de... você tá... A presença física ali, tá cada um na sua casa, claro. Mas você conseguir ter todas as sensações. A gente, depois de usar um tempo o óculos de realidade virtual e tá em 5 minutos, você esquece de onde você está. Né? Na hora que você tira, você toma até meio que aquele impacto que você tem quando você acorda. Tá no final, tá num sonho, e aí você acordou, você parece que você saiu daquele ambiente, foi para um outro, assim, e voltou para sua realidade. Né? Às vezes, aliás, quando você tira o óculos de realidade virtual, é muito boa. Você sente isso. Não, por acaso, outra pessoa... metaverso, é uma ideia de metaverso meio que vem desde os primórdios da humanidade. A gente sempre, toda noite a gente entra num metaverso, né? A gente dorme, sonha e vai para um universo que é uma representação. É claro que é bem diferente, né? O sonho é fragmentado, incoerente muitas vezes, e todo mundo lembra bem dos seus sonhos, mas na prática a gente já tem, se parar para pensar, o conceito de metaverso é tão velho quanto a humanidade. Toda vez que você vai dormir, você vai para o metaverso, que é o mundo dos seus sonhos, né? O problema é que não é multiplayer, você consegue modelar. Não é multiplayer, exatamente. Sonho não é multiplayer, consegue... então a gente não consegue fazer essa interação toda, sim, marcar exatamente. Uma reunião, não dá, né? Aqui a gente consegue marcar uma reunião e tá como se estivesse todo mundo presente. E a gente pode ter sócios numa empresa, por exemplo, que estão ali realmente presentes, funcionários ali, e outro que tá, um no Brasil, um em Nova York, um em Berlim, e você tá com uma interatividade quase como se a pessoa estivesse ali. A gente tá, por acaso eu e o Márcio somos próximos, o Eduardo tá longe, mas a gente tá aqui quase como se a gente estivesse um do lado do outro. Né? Então isso é um recurso gigante assim, para as empresas. O meu filho mais novo, ele trabalha numa empresa que ele não vai presencialmente, ele trabalha via remotamente, né? Trabalha de casa. E ele de manhã, quando ele acorda, toma o banho dele, toma café, e ele entra no computador e tem a mesinha dele. Acho que eu não sei o nome desse software, talvez o Alexandre conheça. Ele senta lá na mesinha dele e está apto a começar a trabalhar. E aí as pessoas que trabalham com ele chegam perto ali da mesa dele. Na hora que ele vai almoçar,
ele se transporta para o restaurante da empresa, e aí, evidentemente, lá em casa ele vai pegar a gororoba que eu faço, e pega e almoça, não sei o quê, cumpre o horário dele de almoço, depois ele volta para a mesinha dele. Isso seria um parente do metaverso? É também o metaverso. Só que o que acontece? É um metaverso, provavelmente em 2D, né? Já vi algumas ferramentas para escritório assim, como se fosse uma planta, né, de um escritório em 2D mesmo, uma planta baixa, assim, você vê de cima, e aí tem o desenho da carinha de cada um, né, e a pessoa, quando você chega perto de alguém, o áudio libera para você falar com aquela pessoa, você sai, conversas que estão longe não te atrapalham, né, você tem um grupo ali, chega perto de alguém e falar e tal. É a mesma coisa, só que aqui é uma tecnologia infinitamente maior, né? A gente está em 3D, vendo, interagindo, é muito mais. Mas isso é a mesma coisa. Só está em 2D e é no browser, né? O browser não é num Eu achei muito interessante tipo, mesmo. É parecido. E facilita a vida, e essa coisa da pandemia, infelizmente, tornou a nossa vida mais remota, né? Eu sempre brinquei, porque eu já há algum tempo, com a tecnologia, na publicidade, nos trabalhos que eu faço, por exemplo, meu principal cliente hoje é de Nova York. É a Producing Partners, né, uma empresa de geração de conteúdo audiovisual. E eu faço todas as mixagens. E eu vim conhecer os donos pessoalmente agora em dezembro, 2 anos depois que eu comecei a trabalhar com eles. Porque eles vieram para fazer uma gravação no Brasil depois de muito tempo. Por causa da pandemia, a gente só se falava por WhatsApp, e-mail e tal. Sim, isso é E bem eu comum. brincava antigamente que num tempo bem remoto, assim, bem passando, eu brincava que, de repente, algum cliente, se eu batesse com um carro na rua e a gente saísse na porrada, tivesse aquele atrito, aquela confusão, podia ser meu principal cliente, meu melhor cliente, porque eu não conhecia pessoalmente. Então, eu acho que esse formato, assim, ele humaniza um pouco. Eu acho o Zoom legal, assim, eu já tive algumas reuniões por Zoom, me dá um pouco de agonia também, assim, às vezes a pessoa tá falando ali, tem gente que só bota uma foto, não sei o quê, mas esse Não, ambiente quando aqui, fica cara, me muita dá a gente na sensação de reunião, realidade não mesmo, né? cabe. Quando tem muita gente na reunião do Zoom, não cabe ali na tela. Então, na verdade, você nem consegue Isso. ver todo mundo ao mesmo tempo. Você não consegue se aproximar de uma pessoa para falar alguma coisa específica só com ela, né? Então, se você vai fazer um evento de treinamento, pode criar um ambiente bem amplo, que as pessoas podem ter um treinamento num telão, depois elas podem se afastar um pouco por um canto, aí elas batem papo sobre um assunto, uma outra equipe de TI bate papo sobre assuntos de TI, e as pessoas conseguem simular num ambiente como se estivessem ali mesmo. Inclusive essa interação, assim, de chegar perto e falar alguma coisa com o Alexandre que as pessoas do outro lado da sala nem vão ouvir. Então, você tem essa possibilidade isso é de colocar possível, as eu não pessoas... sabia disso. Eu achei que Sim, o o Outspace, ele áudio ia por estar para todo default, mundo o tempo todo. E o Alexandre morreu. eu acho que é capaz de ter caído rapidamente. Ter dado um soluço na internet dele. Mas explicando a você, Márcio, você tem, por default no Outspace, ele tenta simular como seria um ambiente. Então, se eu estou falando direcionado para você, eu viro para o outro lado, o som da minha voz vai diminuir para você. E do mesmo modo, se você está falando comigo e eu viro para cá, eu vou passar a ouvir a sua voz mais nesse ouvido do que nesse ouvido. O som tem um efeito estereoscópico no ambiente que simula tanto a minha proximidade de você, quanto mais próximo de você, mais alto eu ouço a sua voz, e também a direção em que eu estou olhando a cabeça. Se eu estiver de costas para você, eu vou ouvir o seu áudio bem baixinho. E se eu me afastar de você a determinada distância, uns 3, 4, 5 metros, eu já não ouço mais nada que você está falando, entendeu? Então você poderia ter num ambiente assim, numa sala enorme, vários grupos conversando, num canto aqui, num canto ali, e um grupo não está ouvindo o que o outro está falando. Você pode ter rodinhas de conversa, como você tem normalmente em qualquer tipo de evento, por exemplo, né? Pode ter um loud de coffee break, e ali as pessoas vão interagir, aí vão encontrar, o Alexandre lá, eu não vejo há tanto tempo, vou lá falar com ele. Oi, Alexandre, é o avatar dele, claro, não é ele, mas você tem essa sensação assim, de estar ali presente. Ainda mais usando óculos de realidade virtual, né? Que dá essa imersão. Você realmente parece que eu andei até ali o Alexandre e falei com ele. Isso é muito bacana, assim. Isso
recupera um pouco desses encontros fortuitos, né, dessa interação humana, que muitas vezes é a razão até da gente ir para congressos, para eventos. Uma boa parte da razão é encontrar as pessoas lá, rever os amigos, rever as pessoas daquele mercado, né? O pessoal do mercado de publicidade, por exemplo, vai no congresso de publicidade, aí você encontra os seus amigos das agências, bate papo. Acaba que você tem tanta riqueza de informação, de networking, de interação ali no coffee break, quanto você vai ter riqueza de informações das palestras em si, né? Então, a gente tem a possibilidade de recuperar isso um pouco usando o metaverso, e é a prova de possíveis novos Covids, novas variantes, novas epidemias, porque independente do que aconteça no futuro, ainda que a gente tenha que voltar para algum tipo de restrição, né, de contato, por algum motivo, seja por Covid ou por algum outro motivo, essa tecnologia de VR, ela é a prova disso. Você está dentro de casa, e ela tem uma grande aplicabilidade, por exemplo, para eventos esportivos, eventos sociais, eventos de todo tipo, né? Porque evento esportivo, então, você tem a possibilidade de fazer uma filmagem do evento utilizando uma câmera de realidade virtual que vai filmar o evento como se você estivesse vendo ele, com noção de profundidade. Não é aquele 3D do cinema que sai um objetozinho da tela, não. É uma noção perfeita de profundidade. Você vê o campo, você vê os jogadores, como se você estivesse em pé na beira do campo assistindo um evento. Aquele Marcos que você viu do Botafogo, lá que você comentou, que era uma filmagem 360, certamente não era 3D. Né? Então, isso te tira um pouco a imersão. Parece que você está vendo um filme numa tela infinita. Tudo bem que essa tela infinita, ela preenche todo o seu campo visual. Você pode olhar para um lado, pode olhar para o outro, mas é como se ela estivesse um pano de fundo do céu, assim, né? Não parece que o jogador está do seu lado, que ele está ali. Você não consegue calcular com a sua distância dele, só olhando. Quando você filma em 3D, ou como a gente está aqui, né? Aqui não é filmado em 3D, mas está sendo renderizado em 3D. Você sabe exatamente a distância que está qualquer objeto da sua frente. Né? Entendi. A distância que a gente está aqui. Eu consigo pegar a caneca aqui, né? Eu consigo mexer no computador aqui. É um barato, eu recomendo. E o Alexandre e o Eduardo, eles montaram uma empresa, eles estão fazendo essa participação aqui comigo. Na verdade, eu não sei se eu estou fazendo uma participação ou eles é que estão fazendo uma participação. Estamos todos participando e mostrando essa novidade para mim sensacional. E eu queria que o Eduardo explicasse para vocês. Ficou interessado? O Eduardo vai te explicar o que você pode ter, como você pode fazer e como chegar até eles para você ter o seu espaço no metaverso. Conta aí, Eduardo. Perfeito, Márcio. O nome da nossa empresa é Kubix, tá? KUBIKZ.com. Bom, basta acessar o nosso site, lá você vai ver um pouco sobre os nossos projetos, a gente tem um blog, a gente posta novidades do que a gente tem feito, a gente está trabalhando com diversas empresas de mais variados segmentos. A gente tem feito muito escritório de advocacia, a gente está fazendo algumas clínicas de psicoterapia, a pessoa fazer psicoterapia remota também, pessoas às vezes até que tem agorafobia, né, dificuldade de sair de casa, poder fazer uma psicoterapia remota de um jeito mais tranquilo para elas. E a gente está trabalhando também com empresas que fazem feiras e eventos, até de indústrias, para demonstrar produtos, desde tratores até produtos de iluminação, isolamento acústico. A gente está conversando e trabalhando com esse tipo de cliente, assim, dos mais variados ramos de atividade, tá? E hoje você pode, sim, ingressar no metaverso, criar seu escritório, criar uma sala de reunião para sua equipe. A gente tem projetos que atendem desde da pequena empresa até empresas gigantescas, fábricas e grupos empresariais. A gente está trabalhando também bastante com o ramo de educação, para integrar ao método de ensino e para os alunos utilizarem metaverso dentro do currículo, né? E a gente acha que isso é muito salutar e em breve as escolas em geral tendem
a encampar essa tecnologia como algo necessário até para uma formação integral e bem feita do aluno, né? O aluno amanhã precisa saber o que é o metaverso. A gente pode ter o luxo de ignorar, de repente, a indústria de games. Não gosto de jogar game, não gosto. Mas no futuro as pessoas não vão ter muito luxo de ignorar o metaverso, não. Assim como não conseguem ignorar a internet, né? Vão precisar ter presença no metaverso, assim como tem presença na internet. E isso faz parte até do branding da sua marca e do que você oferece de experiência para os seus consumidores. Então, quem tiver querendo saber mais, acesse o nosso site, kubix.com, kubix com K, KUBKZ.com. E lá tem o nosso formulário de contato. A gente também está criando uma newsletter agora para ter nossos clientes e amigos atualizados do que vem acontecendo no mundo de desenvolvimento de realidade virtual. A gente faz filmagem de eventos em 3D, tá? Então, se quiser filmar uma palestra, um evento, e até fazer um streaming em tempo real, a gente consegue colocar câmeras 3D, e aí você assiste uma palestra, um show, um jogo de basquete, por exemplo, como se estivesse sentado na beira do campo, na melhor cadeira, na beira do campo, e o legal é que você pode colocar um número infinito de pessoas naquela cadeira. Então, você consegue vender o melhor lugar de uma palestra, de um evento, de um show, de um jogo, de uma final de futebol. O melhor lugar do campo, você bota uma câmera ali e você vende aquele acesso para qualquer pessoa no mundo assistir com óculos de realidade virtual totalmente imersivo. Também é um ramo que a gente está começando a ter uma procura bem interessante. Sensacional, Alexandre. E qualquer ambiente pode ser reproduzido. O Eduardo falou aqui de futebol e tal. Você pode fazer um ambiente aqui. A gente fez uma simulação, foi muito rápido. Entre a gente resolver fazer isso e fazer realmente, foi muito rápido. O Alexandre modelou aqui, vocês veem que tem algumas coisas ainda que eu tenho certeza que ele ficou chateado, que não ficou exatamente como ele queria, mas eu estou amando. Mas como é que funciona assim? Qualquer ambiente pode ser reproduzido a partir de fotos, de vídeos? Como é que você faz? Dá. É isso, dá qualquer coisa, né? A gente já modelou o ambiente a partir justamente de fotos, de vídeos. A gente já modelou o ambiente com... Às vezes a gente recebe planta baixa mesmo. Se a gente tiver um modelo de engenharia do ambiente, a gente consegue reproduzir até muito mais fidedigno, né? E a gente consegue colocar tudo, iluminação, texturas, e o tamanho também não tem problema. A gente pode reproduzir um estádio, a gente pode reproduzir... outro dia eu fiz ali, só de brincadeira, o Burj Khalifa, e aí eu fiz em tamanho real, e subi ali, e olhei lá de cima. Então, a gente consegue fazer algumas coisas, assim, do tamanho que for. A gente não tem essas limitações que a gente tem da engenharia, de ter que gasto de material, né, de cálculo estrutural. A gente consegue fazer as coisas mais a gente consegue botar, por exemplo, uma plataforma, uma estação espacial flutuando, uma cúpula de vidro, né, transparente, com os planetas passando em volta, né, um meteorito se chocando contra a parede de vidro. A gente não tem muito limite, né? A criatividade só, o que dá para fazer qualquer coisa. É claro que alguns projetos acabam ficando bem complexos. A gente trabalha com arquitetos, com designers que ajudam a gente a modelar certas coisas, certos ambientes, dar opiniões até profissionais em como o ambiente deveria ficar, né? E às vezes a gente precisa modelar coisas bem detalhadas. A gente teve um cliente agora que ele recebeu inúmeras premiações internacionais e a gente modelou os troféus dessas premiações todas, igualzinho na vida real, né? Em escala, tamanho certinho. Então, para projetos mais complexos, a gente tem equipes especializadas de designers que nos auxiliam para que a gente consiga entregar um resultado assim, de excelente qualidade. Você pegar o troféu eu vi no blog de vocês examinar, lá, ele é idêntico. Tem gente no mundo todo, né, trabalhando com vocês, né? Desculpa te interromper, Eduardo. Se a gente defende a ideia do metaverso como uma forma de agregar pessoas que estão distantes, nada mais faz sentido que a nossa equipe esteja espalhada, né? O nosso critério pequeno, não é região... Não faz diferença. Não faz diferença a região geográfica. O nosso critério é que sejam bons profissionais, que entreguem bons resultados, que trabalhem bem em equipe, que consigam entender
o raciocínio do metaverso, né? Fazer coisas criativas. Então isso é mais importante. De fato, a gente consegue trabalhar com gente no mundo inteiro sem maiores problemas. Não tiraram onda, perfeito. Gente, olha só, eu não tenho palavras para agradecer a vocês essa participação. A gente ainda tem que entender quem que participou do que. Na verdade, eu tô muito orgulhoso. Eu espero que tenha sido muito esclarecedor para as pessoas que ainda não conhecem a ideia do metaverso. Eu espero que isso gere mais interesse, e aí de 5 milhões passar aí para 50 milhões de acessos, de buscas, né, cada vez mais, e que vocês naveguem aí surfem essa onda, né, naveguem nessa tecnologia com maestria. Vocês tiraram onda, e eu acho assim, fica aí no nosso podcast esse ineditismo, né? Espero não tenho conhecimento de um podcast que tenha sido realizado no metaverso. Você já tinha, Alexandre? Não, a gente está sendo pioneiro em várias coisas, né? Escritório de direito, por exemplo, né, de advocacia, nós fomos os primeiros. Sim, a gente colocou o primeiro escritório do Brasil no metaverso. O primeiro shopping, né? A gente fez o primeiro shopping. É um dos nossos projetos. A gente tem um shopping no metaverso, né? Brasil Metamall, o nome. Ele está no ar já, e aí a gente tem lojas que, assim como elas buscam espaço no shopping, né? E um ambiente de integração que as pessoas vão passear ali, ver várias lojas diferentes, e uma loja que vai ganhando o movimento da outra do lado. A gente já está com esse projeto no ar já, e começando a montar as lojas e tal. É uma outra coisa que é fácil a gente conseguir pioneirismo em várias áreas. Nós e você aí, a gente está com esse pioneirismo de podcast agora, né? Bacana. E aí fica assim, eu combinei aqui com o Alexandre e com o Eduardo. Pô, você ficou curioso? Você tem mais dúvidas? Você tem duas opções. Ou você entra no site deles, né? Fala de novo, Eduardo. Não tem www, Kubix, né? Não. Pode colocar, não. É diferente. Mas não precisa colocar. Só escrever kubix.com. KUBIKZ.com. Perfeito. E aí, ou você manda as perguntas aqui no nosso canal do podcast, e aí, quem sabe a gente faz um outro respondendo essas perguntas. Aí fica lançado o desafio aí. O que você acha? Pessoal, ótima ideia. Vamos dar uma encerrada, né? Cara, eu quero agradecer a vocês também pela audiência. Eduardo, Alexandre, mais uma vez, sem palavras. Um agradecimento eterno. O prazer foi nosso. A gente agradece a oportunidade. Prazer imenso. Com certeza. E é isso aí, gente. Podcast toda terça-feira, às 8 horas, lá no YouTube. Aqui no YouTube, no caso, né? Ou lá no YouTube ou aqui, agora eu me perdi. Mas você pode conferir lá. Essas fronteiras já estão... A cabeça fica meio sem noção, assim, o que está acontecendo. Você vê que você já está usando a mão. Você já vê que você já está usando a mão na hora de falar. Você está se acostumando aí, eu vi. Peguei a manha aqui. Então é isso, gente. Vamos encerrar, senão eu não consigo acabar nunca. Gente, aquele abraço e até o próximo podcast. Valeu, galera. Obrigado pela audiência.